Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula neste ano letivo de 2021. Vamos dar início ao estudo da estatística na nossa disciplina Controle Estatístico da Qualidade. E vamos dar início com uma pequena introdução falando do panorama histórico desta parte da matemática. Bem, toda ciência tem suas raízes na história do homem. A matemática, que é considerada a ciência que une a clareza do raciocínio à síntese da linguagem, originou-se do convívio social, das trocas, da contagem, com caráter prático, utilitário e empírico. A estatística é um ramo da matemática que teve origem semelhante. Desde a antiguidade, vários povos já registravam o número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, faziam estimativas de riquezas individuais e sociais, etc. Na Idade Média, colhiam-se informações geralmente com a finalidade tributária. A partir do século XVI, começaram a surgir as primeiras análises de fatos sociais, como batizados, casamentos, funerais, originando as primeiras tábuas e tabelas e os primeiros números relativos. No século XVII, o estudo de tais fatos foi adquirindo proporções verdadeiramente científicas. Godofredo Aschenwald batizou a nova ciência ou método com o nome de estatística, determinando assim o seu objetivo e suas relações com a ciência. Atenção! Existem várias definições para métodos. Lakatos e Marconi mencionaram diversas definições, entre elas: método é o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Método é um procedimento regular, explícito, regular, explícito e passível de ser repetido para conseguirmos alguma coisa, seja material ou conceitual. Mas afinal, o que é a estatística? A definição de estatística não é única. A estatística abrange muito mais do que um simples traçado de gráficos e cálculos de medidas. Muitas vezes a gente dá uma pincelada rápida em estatística no ensino fundamental, estuda ali a parte de gráficos, né? E passa a achar que estatística é ali, aqueles gráficos, mas não é só aquilo, pessoal. A estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos, obter dados e organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Esta é uma das possíveis definições, ok? Então a gente planeja um experimento, aí a gente obtém dados, organiza, analisa, interpreta e pode chegar até a fase de extrair conclusões. Bem, onde é usada a estatística? Quais são os usos principais da estatística, pessoal? Para que ela serve? Bem, as aplicações da estatística se desenvolveram de tal forma, houve um crescimento neste ramo da matemática, que hoje praticamente todo o campo de estudo se beneficia da utilização de métodos estatísticos. Por exemplo, os fabricantes fornecem melhores produtos a custos menores através de técnicas de controle da qualidade. Controlam-se doenças com auxílio de análises que antecipam epidemias. Espécies ameaçadas são protegidas por regulamentos e leis que reagem a estimativas estatísticas de modificação de tamanho da população. Visando reduzir as taxas de casos fatais, os legisladores têm melhores justificativas para leis como as que regem a poluição atmosférica, inspeções de automóveis, utilização de cinto de segurança e etc. Bem, estes são alguns exemplos do uso da estatística. Ela está muito presente no nosso dia a dia. E os abusos da estatística? Às vezes abusam. Não é de hoje. Assim é que há cerca de um século, o estadista Benjamin Disraeli, que era primeiro-ministro na Inglaterra, disse: há 3 tipos de mentiras: as mentiras comuns,
as mentiras sérias, ou numa linguagem mais clara, as mentiras deslavadas, e as estatísticas. Ele colocou aí numa gradação, deixando claro que as piores mentiras são as estatísticas. Porque se você forja uma estatística, ela parece verdade, ela passa credibilidade muitas vezes com dados mentirosos. Portanto, temos que ter cuidado. Já se disse também que os números não mentem, mas os mentirosos forjam os números. E que se torturarmos os dados por bastante tempo, eles acabam por admitir qualquer coisa. Ok? E aí vão alguns exemplos de diversas maneiras como os dados podem ser distorcidos. Por exemplo, você pega uma pequena amostra, né? Você quer saber, fazer uma pesquisa sobre a intenção de voto para um candidato a prefeito na cidade de Pau dos Ferros. Aí você pega uma amostra apenas numa determinada rua que você sabe que é mais favorável a este seu candidato, a um candidato que você defende, por exemplo. Então, esses dados estatísticos não dirão a verdade. Por quê? Porque você manipulou, você torturou os dados, você forjou os números. Você está pegando uma amostra num único local que você já sabe ser favorável, que você já tem uma expectativa que seja favorável, e aí entra números imprecisos, né? Estimativa por suposição, quer dizer, você nem fez a pesquisa e já supõe algo. Porcentagens distorcidas, cifras parciais, distorções deliberadas, perguntas tendenciosas, gráficos enganosos, pressão do pesquisador, más amostras. São situações em que abusam da estatística, ou seja, em outras palavras, se utiliza a estatística de forma errada e aí os resultados não conduzem à verdade. Mas quando a pesquisa é feita de forma séria, quando a amostra é feita usando uma das técnicas de amostragem que estudaremos na sequência, usando a técnica de amostragem adequada, sem forjarmos os números, sem torturarmos os dados, com certeza a estatística é de extrema utilidade. Atenção! Existe a estatística dedutiva e a indutiva. A dedutiva, também conhecida como descritiva, se encarrega de descrever o conjunto de dados, desde a elaboração da pesquisa até o cálculo de determinada medida. Na estatística descritiva, a gente coleta, organiza e interpreta os dados. Na indutiva ou inferencial, ela está relacionada com a incerteza. Ela inicia-se no cálculo das probabilidades e se desenvolve por toda a área da inferência. Começa na parte da probabilidade e vai para a parte da inferência. Quando eu analiso dados e daí eu faço previsões, que é diferente de precisão, é previsão. As pessoas às vezes confundem. Você faz uma previsão, por exemplo, você faz na parte da estatística descritiva uma pesquisa dos nascimentos de bebês, do crescimento populacional em Pau dos Ferros nos últimos 5 anos. E aí, a partir disso, você faz uma inferência do que vai ocorrer em relação ao crescimento populacional nos próximos anos. É uma previsão. Por que que é uma previsão? Não é uma precisão, não é uma certeza. Porque podem surgir novas variáveis. A gente se baseia nos últimos anos e faz uma previsão, uma inferência. Por exemplo, se nos últimos 10 anos houve um crescimento de X% da população, a gente prevê que nos próximos 10 anos a população vai continuar crescendo. Mas podem surgir variáveis, podem surgir novos fatores e de repente a população estabilizar ou até diminuir o crescimento populacional. Ok? Daí ser uma estatística de inferência, de probabilidade, de possibilidade. Não é um evento, a probabilidade não trata de eventos científicos que você repete e dá sempre o mesmo resultado. Eu junto, por exemplo, um ácido com uma base, eu sei que dali vai resultar sal e água.
Sempre que eu juntar um ácido com uma base, o resultado é uma reação química chamada neutralização, onde surge sal e água. Mas na estatística indutiva ou inferencial, que começa com o campo das probabilidades e vai para a inferência, eu não posso fazer precisões, eu faço previsões, né? Por exemplo, o estudo da meteorologia faz previsões. Aí tem pessoas que criticam, porque às vezes há uma previsão de chuva e não chove. Mas o próprio nome está dizendo, é previsão, amigo, não é precisão, não é certeza absoluta. É baseando-se em dados da atmosfera que se faz uma previsão, mas pode surgir um novo elemento que modifique toda a estrutura e a previsão não venha a ocorrer. Beleza? Vamos dar início também nesta aula aos conceitos, aos primeiros conceitos da estatística, os conceitos iniciais. O que é população, o que é censo, o que é amostra, ok? O que é população, pessoal? Dentro do estudo da estatística, população não tem o mesmo significado que nós utilizamos no dia a dia. No dia a dia, para nós, população refere-se apenas ao conjunto de pessoas de uma determinada região, pessoas. Aqui na estatística, população é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum, ok? Podem ser indivíduos e podem ser objetos, podem ser animais, podem ser seres quaisquer, tá certo? Desde que tenha uma característica em comum, aquela característica, pelo menos uma, que nós queremos pesquisar. Por exemplo, numa eleição, pesquisar a intenção de voto. Quem vai ser minha população? Todos os indivíduos que estejam aptos a votar dentro daquela região geográfica. Não é verdade? Censo, o que é censo? É a coleção de dados relativos a todos os elementos da população. Se a gente coleta dados relativos a todos os elementos da população, aí nós temos um censo. É uma pesquisa mais completa. Inclusive no Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, faz periodicamente o censo, o recenseamento da população. E aí, nesse recenseamento, as pessoas contratadas para fazerem esse trabalho, que são chamadas de recenseadores, passam em todas as residências, entrevistando as pessoas e coletando dados relativos a todos os elementos da população. Bem, a população é o conjunto de indivíduos que eu selecionei para uma pesquisa, que estão dentro daquela característica da pesquisa. E a amostra? Muitas vezes nós não conseguimos fazer a pesquisa, o tratamento de todos os elementos da população. Necessitaremos, nesse caso, de uma parte representativa da mesma. A esta porção da população chamaremos de amostra. É um subconjunto da população que tem que ser selecionada com uma condição. Ela precisa ser grande? Não, ela precisa ser significativa, representativa. Temos que ter cuidado na hora de selecionar a amostra. Como eu já falei anteriormente, eu não posso, por exemplo, numa eleição em Pau dos Ferros, escolher só um bairro para pesquisar. Pode ser que 300 pessoas sejam suficientes para me dar o panorama de uma eleição. Mas essas 300 pessoas não podem ser entrevistadas no mesmo bairro ou na mesma classe social. Tem que ser variado. Beleza? Estatística, como nós já vimos, é a medida numérica que descreve uma característica da amostra. É a estatística daquela amostra. Parâmetro é a medida numérica que descreve uma característica da população. Então nós temos aqui os conceitos iniciais, sendo dois importantíssimos: população e amostra. Beleza? Para fechar esta primeira videoaula, a estatística possui 3 ramos principais. A estatística descritiva, que envolve a organização e sumarização dos dados através de metodologias simples. Nós vamos fazer isso na nossa disciplina. A teoria da probabilidade, que proporciona uma base racional para lidar com situações influenciadas por fatores que envolvem o acaso. Qual é a grande diferença da probabilidade para outras ciências? É que a probabilidade estuda eventos aleatórios, que são regidos pelo acaso. Eu lanço um dado com as faces numeradas de 1 a 6.
Eu sei que vai ocorrer um desses números. Eu só posso fazer uma previsão, mas eu não posso garantir qual deles vai ocorrer. Teoria da inferência envolve a análise e interpretações da amostra para fazer previsões do que pode vir a acontecer, para fazer inferências, ok? E aí, pessoal, resumidamente, o tópico principal do nosso estudo, que é a estatística descritiva, do que ela trata? Ela trata, primeiro, da coleta dos dados, depois de coleta, crítica dos dados, apresentação dos dados, que podem ser em tabelas ou gráficos, e depois a análise desses dados. Essa análise nós vamos analisar através das medidas de tendência central, quais sejam média, mediana e moda, e através das medidas de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Beleza, pessoal? Então, na nossa primeira aula, era esse o objetivo, ver estes tópicos introdutórios. Vamos ficando por aqui com esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.